Bom, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à quarta aula do curso de Fundamentos das Ciências Políticas do CAAP. A aula de hoje é Direitos Humanos e o Estado Democrático de Direito. Gostaria de começar agradecendo a presença de vocês e agradecendo especialmente a presença da professora Juliana Alvim, que é professora adjunta de Direitos Humanos da UFMG e coordenadora da Clínica de Direitos Humanos, doutora e mestre em Direito Público pela UERJ e mestre pela Yale Law School, pós-graduação em Direito pela UERJ e em Ciências Sociais pela UFRJ. Bom, professora, eu queria começar agradecendo imensamente, em nome de todo o CAAP, por ter topado o projeto com a gente e esclarecer aqui para o pessoal, já de uma vez que as dúvidas serão mandadas pelo formulário, eu vou mandar o formulário aqui no chat, e peço, por favor, que vocês mandem as perguntas por ele, que nós vamos selecioná-las, e no final, depois da exposição da professora, nós vamos estar abrindo para essas perguntas. Então é isso, uma boa aula a todos. E professora, quando você quiser, pode começar, por favor. Professora? Isso. Eu acho que o áudio não está saindo. Ah, beleza. Tenta, às vezes, sair e tentar retornar novamente para a sala, que às vezes soluciona. Ou então, às vezes, não está autorizado o microfone para a plataforma no computador. Peraí. Ah, agora deu. Agora deu? Isso, deu. Então vamos lá, vamos sem fone mesmo então. Se ficar ruim, me fala que eu vejo aqui, não sei o que está rolando com esse Não, tá fone. ótimo. Tá, peraí, deixa eu só aumentar meu som aqui. Eu acho que vamos lá então. Pode ser? Claro. Então tá, então vamos lá. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, queria agradecer o convite do CAAP, estou super feliz a gente estar podendo fazer essa atividade. Eu espero que todas e todos estejam bem, apesar das circunstâncias que a gente está vivendo. Acho que podem ter momentos difíceis, né, nessas circunstâncias, mas espero que, apesar dos pesares, vocês estejam bem e fico feliz de saber que tanta gente tem interesse em disponibilidade de participar dessa aula. Hoje a gente vai falar sobre direitos humanos e Estado de Direito, né? E vamos começar falando sobre o que são os direitos humanos e o que é Estado de Direito, né? Eu sei que tem pessoas de vários cursos aqui e dentro dos cursos de vários períodos, então vou começar do começo para garantir que a gente vai estar na mesma página. Então, os direitos humanos eles são um conjunto de direitos, né, que se aplicam aos seres humanos e que recebem uma série de nomenclaturas variadas que não significam exatamente a mesma coisa, mas têm um certo significado comum e que abrangem direitos que contemplam uma gama de elementos bastante diferentes. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na liberdade de expressão, na liberdade de religião, no direito à vida, ou no direito à educação, no direito à moradia, a gente pode pensar no direito à identidade de gênero,
A gente pode pensar num direito ao reconhecimento de uma determinada comunidade tradicional ou direito à terra de remanescentes de quilombo, uma série de direitos, né, que foram sendo incorporados nesse catálogo, nessa lista de direitos fundamentais ou de direitos humanos ao longo dos anos. Né? Esses direitos nem sempre foram os mesmos, nem todos esses que eu falei sempre foram reconhecidos como direitos humanos, e em nem todos os contextos, todos esses direitos eles vão ser reconhecidos. Então, isso é uma primeira coisa que a gente vai tratar aqui. Quando a gente fala de direitos humanos, né, nesses termos, com essas palavras, direitos humanos, provavelmente a gente vai estar se referindo aos direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Então, a lista, o rol, né, o catálogo desses direitos que eu falei, reconhecidos nos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Quando alguém fala direitos fundamentais, possivelmente ela pode estar se referindo aos mesmos direitos, né? Ou alguns desses direitos, por exemplo, digamos, liberdade de expressão, ou direito ao sufrágio, né, ao voto, por exemplo, tá? Mas quando você diz direitos fundamentais, você está se referindo à ordem interna de um país. Então, aqueles direitos que estão contemplados, por exemplo, na Constituição daquele país. E podem ser os mesmos, né? O Brasil é signatário de uma série de convenções e tratados de direitos humanos, por exemplo, e garantem o direito à vida. A nossa Constituição também garante. Tá? Mas quando eu estou dizendo direitos fundamentais, eu estou apontando mais para o fundamento constitucional. E quando eu digo direitos humanos, geralmente para esse fundamento mais internacional. Mas para os fins que a gente tem hoje aqui, isso não vai fazer muita diferença, mas eu vou falar em geral em direitos humanos. Tá? Provavelmente vocês já devem ter ouvido também outras nomenclaturas, como direitos individuais, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente o que são, o que significa direitos individuais dentro dessa categoria mais ampla de direitos humanos, ou direitos do homem, que também tem uma carga específica que denota alguma coisa menor do que esse rótulo mais amplo de direitos humanos, e a gente vai tratar disso um pouquinho mais à frente, tá? Com relação à ideia de direitos humanos, então, ela é uma ideia tipicamente moderna, tá? É uma ideia da modernidade. Isso quer dizer que antes não existisse direitos? Não, poderia existir, mas eram direitos que não eram entendidos como direitos dos seres humanos assim compreendidos, né? Então tem autores que vão dizer assim, olha, a humanidade ela foi inventada com a modernidade. Você vai dizer, ué, mas a humanidade não existia antes? A humanidade, o conjunto de indivíduos da espécie humana, digamos assim, existia, mas essa categoria humanidade, que pressupõe alguma coisa em comum entre todos esses indivíduos da espécie, ele foi inventado, ele foi consolidado com a modernidade, tá? E isso teve um monte de implicações, um monte de consequências, inclusive essa criação e consolidação da categoria de direitos humanos. O que aconteceu ali naquele momento para justificar o surgimento, então, desses direitos humanos, né? Você teve uma série de eventos anteriores ali que estabeleceram um certo contexto que permitiram a ascensão dessa ideia aí de direitos humanos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no Renascimento, né, que trouxe a ideia do homem ou do indivíduo humano para o centro do pensamento, né, a categoria do ser humano como central para pensar a vida, para pensar o mundo. A gente pode pensar, por exemplo, nas revoluções burguesas, né, que buscaram limitar o poder do Estado, ou o poder do soberano. A gente pode pensar nos teóricos do contratualismo, não sei se vocês vão lembrar, né? Aqueles teóricos lá do século XVII, século XVIII, que buscavam justificar a existência do Estado, não mais a partir de um desígnio divino, digamos assim, e sim a partir de um elemento racional, que seria um contrato estabelecido entre os membros daquela sociedade. Então, vocês devem lembrar do John Locke, do Rousseau, né, que foram autores que buscaram justificar a existência do Estado, né, por que as pessoas abrem mão de uma parte da sua liberdade para o Estado, a partir da ideia de contrato. Porque as pessoas decidem fazer esse contrato, porque aí cada um vai dar a sua explicação. Porque se elas não fizessem esse contrato, elas iam viver num estado de guerra perpétua.
e não ia ter segurança, então elas abrem mão da sua liberdade para ter segurança. Essas eram justificativas contratualistas. O que isso tem a ver com a emergência dos direitos humanos? Tem a ver que a ideia de contratualismo, ela pressupõe uma certa igualdade, né? Você só faz contrato com seus iguais, com seus pares, né? Você não vai fazer contrato com uma cadeira, por exemplo. Por quê? Porque se entende que não existe uma igualdade nessa relação. Então, essa ideia de igualdade que vai justificar, por exemplo, o contratualismo, também vai justificar a emergência dos direitos humanos, e a gente vai ver. Então, eu falei do Renascimento, falei das revoluções burguesas, eu falei do contratualismo, e trago também a ideia da reforma, né? Da reforma religiosa e da Contra-Reforma, que também contribuíram para a ascensão dessa ideia de direitos humanos, na medida em que quebrou o monopólio da fé, né? E semeou uma certa ideia de tolerância religiosa, a ideia de que não existia uma fé mais única e existia concomitância das diferentes religiões. E a gente pensar que o direito à religião e o direito ao exercício da liberdade religiosa também é um direito humano. Então, tem vários desses elementos que estão aí nesse momento, né, século XVII, século XVIII, e que vão formando um caldo ali que permite digamos assim, a consolidação e o surgimento mesmo dessa ideia de humanidade, como eu disse para vocês, humanidade que existe uma essência universal que está presente em todos os seres humanos só pelo fato deles serem seres humanos, né? Tem vários autores que vão dizer assim, olha, na Roma antiga, por exemplo, não existia humanidade. Existia quem eram os cidadãos e quem não era os cidadãos. Existia os gentis e os bárbaros. Não existia uma humanidade da qual você fazia parte meramente por ter nascido ser humano. E essa ideia é a ideia que vai emergir aí com a modernidade e que vai estar no centro da ideia de direitos humanos. Então, essa ideia de direitos humanos, ela pressupõe uma ideia de universalidade. Isso é chave quando a gente pensa em direitos humanos. O que diferencia os direitos humanos de um direito qualquer que poderia existir na antiguidade, por exemplo, né, um direito de um cidadão grego, tá? Ou o direito de um proprietário romano, é que os direitos humanos eles são direitos de todos, simplesmente por serem humanos. E tem autores que vão associar isso, por exemplo, com a própria ideia da fé cristã, digamos assim, né? De todos os homens serem criados iguais, e que isso poderia estar no fundo dessa justificativa. Então, tem vários elementos aí que eu trouxe para vocês, daquele contexto, que contribuíram para formar essa ideia. E a ideia de Estado de Direito, né? Como é que ela surge? Também nesse mesmo contexto. Então, o que é o Estado de Direito? O Estado de Direito ele envolve alguns elementos. Ele tem a ver com a contenção do poder estatal, tá? Que é contido por um direito prévio, estabelecido. O que é essa ideia de Estado de Direito, então? É uma ideia de repelir o arbítrio estatal, o arbítrio do soberano, né? E se você pensar naquele contexto absolutista, você pensar num monarca ou numa monarca que exerce o direito de maneira arbitrária, de maneira caprichosa. Olha, eu vou aplicar tal norma para você e não para outro, não para outra. Ou eu vou aplicar essa norma que você nem conhecia que sabia. Você cometeu um delito que não estava previsto. Ou eu vou aplicar uma norma que se aplica para todo mundo, mas não se aplica para mim, porque eu sou a soberana ou o soberano, tá? E a ideia de Estado de Direito, justamente, ela se contrapõe a isso, tá? Ela vai dizer, olha, um Estado de Direito é um Estado regido pelo direito, né? Então, vai se dizer assim, né? Tem uma expressão famosa que vai dizer, é o governo das leis e não dos homens, né? Não é um governo dos caprichos humanos, é um governo de um direito, que ele é prévio, que ele é conhecido, ele é legítimo, e o próprio governante ou governante está sujeita a esse direito. Esse direito também é aplicável a essa pessoa. E quem faz o direito não é quem aplica o direito. Então não está tudo concentrado numa figura só, na figura do soberano, tá? E aí eu
perguntaria para vocês, né, se vocês conseguem ver como é que essa ideia de Estado de Direito ela se relaciona com a ideia de direitos humanos, né? Os direitos humanos, eles surgem como um limite ao Estado, né? Então, nesse contexto que eu falei para vocês aí, das revoluções burguesas, ele surge sobretudo para defender a vida, tá? Então, assim, olha, o Estado não pode vir aqui tirar minha vida arbitrariamente, para proteger as liberdades e para proteger a propriedade. Ah, o Estado não pode vir aqui tirar a minha propriedade, tá? Então, esses direitos humanos, eles são limitações ao exercício do poder pelo Estado. E a ideia de Estado de Direito é justamente essa, né? Um Estado que ele é limitado. Ele é limitado pelo quê? Pelo direito. Essas duas coisas estão conectadas, né? E tem um elemento que eu gostaria de trazer para vocês também, que é a ideia que vocês já devem ter ouvido falar, eu imagino, de Estado democrático de direito, né? A gente escuta às vezes Estado de Direito e às vezes Estado democrático de direito. A ideia de Estado democrático de direito acrescenta nesse elemento aí que eu falei para vocês, de um Estado limitado pelo direito, um procedimento por meio do qual aquele direito foi produzido. Como é que é esse procedimento? Um procedimento democrático. Então, não basta que haja um direito prévio, geral, que se aplique para todo mundo, que seja conhecido de antemão. Ele tem que ter sido elaborado segundo procedimentos que nós, que a comunidade, considera democrático. Que significa que teve participação daqueles aos quais a norma vai se aplicar. Então, se eu estou sujeita àquela norma, eu tenho que ter tido alguma maneira de participar da sua elaboração, seja por meio do voto, seja por meio do plebiscito, do referendo, que seja. Tá? Então, a ideia de Estado de Direito, né, essa limitação do Estado, do poder soberano pelo direito, ela vai se desenvolver e ganhar esse elemento ao longo dos anos também, que é esse elemento democrático. Né? Porque a gente poderia pensar num Estado de Direito que não fosse democrático. Por exemplo, um Estado que tivesse um direito estabelecido por um monarca, um soberano, fosse um direito conhecido, preenchesse aqueles requisitos que eu falei, mas que não fosse feito democraticamente. E a gente poderia pensar também num Estado democrático que não fosse um Estado de direito. Então, pensa num Estado que fosse regido por uma maioria que não respeitasse o direito previamente estabelecido, tá? Uma maioria que falasse assim, olha, a gente odeia aquela minoria ali, qualquer, que seja, digamos, uma minoria religiosa, vamos exterminar aquela minoria e o direito não se aplica para proteger o direito dessas pessoas. Poderia ser um direito democrático, se isso fosse democraticamente, um Estado democrático, se tivesse sido democraticamente decidido. Mas a ideia do Estado democrático de direito é um Estado que cumpre esses dois requisitos, né? Um direito que limita o poder estatal e esse direito que é elaborado, que é estabelecido a partir, por meio de procedimentos democráticos, certo? Então, a gente tem aqui os nossos elementos, os direitos humanos, que surgem no contexto da modernidade, com esse elemento de universalidade, que é uma inovação, né? E a ideia de Estado de Direito, que está intimamente ligada a essa noção de direitos humanos, que é o soberano, ele não é ilimitado, ele exerce o seu poder balizado, limitado, restringido pelo direito, certo? Porém, já nesse primeiro momento, né, do surgimento, digamos assim, ou desse embrião aí de direitos humanos, em que estão colocados esses limites para o Estado como direitos inalienáveis, direitos que não se pode abrir mão e que são limites, mesmo que uma maioria fortemente apoie a sua violação. Então, vamos supor, olha, se 99% aqui, nós aqui nessa turma, estou vendo aqui 111. Se tiver duas pessoas, uma pessoa que a gente acha insuportável aqui, nós como maioria poderíamos decidir assim, olha, vai aumentar muito o nosso bem-estar se a gente exterminar aquela pessoa, jogar pela janela, se livrar. Vai ser muito bom para a gente, isso vai aumentar o nosso prazer como comunidade de uma maneira muito grande. E a perda vai ser pequena, vai ser uma pessoa só que deixa de viver, que deixa de ser parte dessa comunidade. Os direitos humanos vêm justamente para dizer, olha, não, existe um limite para o poder desse Estado. Ainda que seja um Estado democrático, ainda que seja um Estado em que 99% das pessoas são
estão concordando com uma certa violação de direitos. O direito, justamente, a sua função seria barrar isso, né? Logo, a ideia de direitos humanos, dentro dessa perspectiva de universalidade que eu falei para vocês, e a ideia de Estado de Direito contém um elemento em comum, um elemento de fundo, que é a igualdade. Né? Se a gente pensar que os direitos humanos, se eles são uma característica essencial que advém do simples fato de ser um ser humano, e que todos os seres humanos têm, isso iguala todos os seres humanos. E o Estado de Direito, ele tem o elemento da igualdade porque o direito é aplicado de maneira igual para todos. Ou pelo menos assim se diz, certo? Então, ambos são unidos por essa ideia da igualdade, de uma certa universalidade. Mas a gente vai ver que desde o início, né, isso é problemático. Por quê? Porque os direitos humanos e o próprio Estado de Direito, eles se desenvolvem localizadamente no tempo, né? E eles são avançados a partir da perspectiva de um certo grupo social, que se coloca como um sujeito universal, né? Mas que na prática tem uma perspectiva muito peculiar e distinta e que acaba moldando o que esse próprio grupo entende como direitos. Eu trouxe aqui para vocês, não sei se eu consigo, se vai dar muito trabalho dividir a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo, só para. Não, tô achando que isso daqui vai dar muita confusão aqui. Fazer a apresentação, professora? Mas esse é rapidinho aqui, só para botar um slide, mas eu tô com medo de ficar mais confuso do que. Quer dizer, eu vou tentar muito rápido então. Deixa eu ver se vai dar certo. É só apresentar agora, bem tranquilo. Não tá dando aqui, tá? Tem que permitir, não sei o quê. Tudo bem, não, tranquilo. Pior que depois da quarentena vai estar todo mundo sabendo fazer isso tranquilo, né? Mas ainda estamos aqui no inseguro. Vamos lá. Os primeiros documentos que sintetizam esses direitos humanos são documentos do século XVIII, são principalmente dois. Um nos Estados Unidos, chamado Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Vou ler um trechinho aqui para vocês dessa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Que é feita, né, naquele contexto ali da Revolução Francesa. Os homens nascem livres e são iguais em direitos, as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Veja que aqui não fala de moradia, não fala de meio ambiente, não fala de direito da criança e do adolescente, não fala de nada disso, né? É uma lista, é um catálogo de direitos bem restritos que vem dessa categoria que está aí puxando esses direitos, que é o sujeito, o homem liberal, o burguês daquele momento ali, que está capitaneando essas revoluções. Então, a primeira crítica que eu queria trazer aqui a essa formulação de direitos humanos é justamente essa. Esse sujeito universal, então a característica dos direitos humanos e do Estado de Direito é o fato de ser universal, é de se aplicar para todo mundo. Porém, a maneira como esses direitos são formulados, eles já trazem o interesse que está por trás deles, né? Quem está tão preocupado com a proteção da propriedade? É quem tem propriedade, porque quando eles dizem aqui que a propriedade é um desses direitos, eles não estão pensando que você pode ir lá bater na porta do Estado e pedir propriedade, falar, olha, eu não tenho propriedade. Lá na Declaração de Direitos está dizendo que a propriedade é um direito, me dá uma propriedade aí. Não é isso, né? O que está se buscando proteger com esse dispositivo é justamente não me exproprie, não tire a minha propriedade. Então, é um interesse típico desse homem liberal burguês daquele momento ali, do século XVIII, proprietário, tá? Outro elemento nesse sentido, quando eles falam em liberdades, eles estão preocupados em liberdades muito mais econômicas do que liberdades existenciais, né? Então, você pensar que uniões homoafetivas, casamento gay, eles estavam pensando nisso? Bom, porque se é liberdade, as pessoas têm que ter liberdade para perseguir seus planos de vida, casar com pessoas do mesmo sexo. Era isso que eles estavam pensando ali? Não. Não era isso que eles estavam preocupados. Então tem que ter liberdade para se divorciar. Eles estavam pensando nisso? Não.
Então, são liberdades econômicas e os direitos que estão vistos ali são os direitos desse pessoal que elabora esse documento. Outras críticas que a gente pode direcionar a essa formulação de direitos humanos, né? O fato de que ela convive muito bem com o fato de que existem mais humanos e menos humanos. Porque se vocês forem pensar nesse período, esses documentos eles convivem com a existência do colonialismo, né, e da escravidão. Ou seja, bom, é universal, mas até a página 2, né? É universal, mas não está pegando exatamente todo mundo. Tem pessoas que são menos humanas. Um outro elemento que tem a ver com aquilo que eu falei, né, da questão da propriedade, não está preocupado com condições materiais de vida, né? Não está preocupado em garantir que todas as pessoas sejam iguais na medida em que tenham as mesmas condições materiais de vida, ou mínimas condições materiais de vida, moradia, vestimenta, alimentação, saúde, educação, né? Não é uma preocupação. Um outro elemento que também identifica como esses direitos humanos eles são marcados pela perspectiva de quem os elaborou, né? É que eles veem o Estado como o potencial opressor, né? Quem é que vai me oprimir? De quem que eu quero me proteger? É do Estado. Por isso a ideia do Estado limitado pelo direito. Eles não estão pensando que os particulares podem ser fontes de violação de direitos também, né? Então, se a gente pensar nos direitos trabalhistas, por exemplo, são direitos que se aplicam entre particulares, entre pessoas privadas, né? Não é perante o Estado, se o Estado não for seu empregador. É entre patrão e empregado. Então, mas isso eles não estavam preocupados aí nesse momento. Não era isso que eles estavam olhando, né? E eles também não estavam olhando o Estado como um potencial provedor de direitos, né? Se a gente pensa hoje, muitas vezes a gente vai ver o Estado dessa maneira. Ah, o Estado, então a gente está falando de direito à saúde, o Estado tem que prover saúde, o Estado tem que prover medicamento, o Estado tem que prover tratamento, né? Uma outra crítica que se faz também a elaboração dos direitos a partir aí desse momento é a questão do público e do privado, né? Tá se falando aí, esses direitos são aplicados na esfera pública e não no privado. Nesse sentido, todas as hierarquias e desigualdades existentes no âmbito familiar não estão protegidas, né? Então, primeiro, você tem uma desigualdade de gênero imensa nesse momento, né? Mulheres subjugadas aos homens, e aí eu não digo só na prática, né? Você vai falar, mas é, isso não é necessariamente uma questão jurídica. Né? Você tem uma série de ordenamentos jurídicos, né? A regra dos ordenamentos jurídicos é que a mulher não tinha capacidade civil, e no Brasil não teve capacidade civil plena até a década de 70, para agir autonomamente, né? A mulher que é solteira, o pai que responde, a mulher que é casada é o marido que responde. Então, essa igualdade, né? É uma igualdade que se aplica da porta para fora. E quem frequenta o da porta para fora é o homem e não a mulher, né? E essa questão familiar ela envolve outras questões, não só a questão de gênero. Você tinha, por exemplo, desequiparação entre os filhos, né? Filhos legítimos e filhos ilegítimos. E no Brasil você teve até a Constituição de 1988, né? Que equiparou filhos legítimos, que eram chamados filhos tidos na constância do casamento, aos filhos ilegítimos, não na constância do casamento. Então, você tinha um monte de desigualdades intrafamiliares que não estavam abrangidas aí por esses direitos que eles estavam preocupados nesse momento. Então, você tem uma série de críticas aos direitos humanos no momento que eles surgem, né? Eles já surgem bastante problemáticos. Eles buscam superar opressões, desigualdades e marginalizações, né? Hierarquias sociais, mas eles próprios, na sua formulação, trazem esses elementos, na linha aí do que eu falei para vocês. Como é que tradicionalmente vai se tratar isso do ponto de vista do ensino dos direitos humanos? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido isso, né? Mas fala assim, olha, os direitos humanos eles evoluíram, eles primeiro eram esses direitos que eu falei para vocês, chamados direitos individuais, porque eram direitos do indivíduo contra o Estado,
que queriam não a promoção de coisas pelo Estado, mas a abstenção, ou seja, que o Estado deixasse de fazer, não tome minha propriedade, não viole minha liberdade, não me censure, coisas desse tipo. A igualdade que se observava aqui, ou que se pedia aqui, era a igualdade formal, ou seja, todos são iguais perante a lei, né? E aí tem uma frase irônica que vai dizer assim, olha, nesse regime, né, desse liberalismo completo, ao pobre e ao rico é proibido roubar o pão e ao pobre e ao rico se permite que se durma no hotel mais caro da cidade. Quer dizer, não está preocupado com nenhuma realidade concreta sobre a qual o direito recai. Né? A preocupação é formal. A lei se aplica para todos? Ok. Não importa os fatos sobre o qual a lei se aplica. Isso é desimportante? Não. Como eu falei para vocês, é importante que você tenha um direito que se aplique para todos, o mesmo direito que se aplique para todos, né? Que, por exemplo, o soberano ou governante não esteja fora desse direito. Mas as demandas que vão surgir são no sentido de que isso não é suficiente. Então, essa primeira geração de direitos, chamados direitos fundamentais, direitos individuais, ou direitos de primeira geração, seriam esses direitos individuais, tá? Desse contexto liberal burguês. Aí a narrativa tradicional vai dizer. E aí depois vieram, e junto com esses direitos individuais, direitos políticos também começam a surgir. A partir desses direitos políticos, começam a surgir os direitos sociais. Quais são os direitos sociais? Direitos oponíveis a particulares, ou seja, direitos trabalhistas, que eu falei para vocês, que você opõe contra outros particulares e não contra o Estado. E também direitos prestacionais, que é em que você pede uma prestação do Estado, como falei para vocês. Direito à saúde, por exemplo, né? E aí isso daí seriam os direitos de segunda geração, conhecido como direitos sociais. E aí haveria uma terceira geração, que seriam dos direitos coletivos e difusos. O que são direitos coletivos? Direitos que um grupo tem em razão da sua característica de grupo, compartilhada. Direito de idoso, direito da mulher, direito LGBT, direito da criança e da adolescente. E direitos difusos, direitos que todo mundo é titular, ao mesmo tempo, que não são divisíveis. Por exemplo, o direito ao meio ambiente. Tá? Então, isso é como a narrativa tradicional dos direitos humanos vai fazer. Bom, pode até ter essas críticas aos direitos humanos, mas eles evoluíram, né, com o tempo e foram abrangendo mais e mais coisas. Só que essa formulação das gerações de direitos humanos ela é problemática em vários aspectos. Então, vou colocar alguns aqui para vocês, tá? Primeiro, ela trata como se fosse uma linha sucessiva de que uma coisa leva a outra. Você teve direitos individuais, então você teve liberdade de expressão, você teve direitos políticos, você teve direito a votar, e aí com isso, de repente, você votou para que o Estado forneça medicamentos, então você garantiu direitos sociais. E aí, como se tivesse necessariamente uma evolução, uma linearidade na condução desses direitos, o que não é verdade. Tem vários autores, por exemplo, que mostram que no Brasil a ordem desses direitos foi diferente, que os direitos sociais teriam sido garantidos antes até dos direitos individuais. E no Brasil você teve, por exemplo, na Constituição de 1824, você tem a garantia de socorro aos necessitados, que seria um tipo de direito social, convivendo com uma monarquia. Depois você vai ter uma república velha, em que existia censura, você vai ter o Estado Novo, em que você tem a promulgação da CLT, né, das leis trabalhistas, mas ao mesmo tempo também censura e perseguição política. Então tem gente que vai dizer, olha, essa ordem já não funciona porque não se aplica em vários contextos. Além disso, você separar os direitos, parece que os direitos não têm dimensões variadas. Então, quando você fala, por exemplo, do direito de propriedade ou direito à vida, que seria um direito negativo de abstenção, né? Estado, não tire minha vida, na verdade você está esquecendo que esse direito tem uma prestação estatal, porque o Estado, para garantir a vida, ele financia aparato policial, aparato judicial, para processar e julgar. Isso tudo envolve custos. Então, separar assim, os direitos de primeira geração, os direitos individuais, são direitos de abstenção, não tem que fazer nada, é mais fácil, né, de cumprir. E o de segunda geração não, envolve custo, envolve recursos, os recursos são limitados, isso também não é verdade, né? Porque os direitos têm dimensões variadas. O direito ao meio ambiente pode ser
um direito à não destruição do meio ambiente, ou pode ser um direito à recomposição do meio ambiente, ou aplicação de técnicas menos gravosas ao meio ambiente, pode ser um monte de coisas que envolvem ou não prestações estatais, que envolvem ou não custos, tá? E essa linearidade, né, das gerações dos direitos, ela é problemática também na medida em que parece que está garantido, né? Se a gente alcançou aqueles direitos em algum momento, não tem como retroceder, o que também não é verdade, né? Hoje em dia a gente vive um momento mundial de disputa narrativa, retórica com relação à gramática dos direitos, né? Por exemplo, se a gente ouve uma frase como direitos humanos para humanos direitos, é a própria subversão do que é direitos humanos, né? Se a gente está falando que justamente o que caracteriza, o que funda os direitos humanos é a ideia de universalidade, se você dá a entender que para você ter direitos humanos você tem que merecer direitos humanos, isso é o contrário, é a subversão disso. Então, existe disputa. Hoje em dia, nada está garantido, né? E também pressupõe que existe uma certa efetividade no cumprimento desses direitos que a gente também não verifica, né, na prática. Então, ainda que, em termos do discurso, os direitos humanos estivessem consolidados, o que me parece que hoje em dia a gente vê que não, que o próprio discurso dos direitos humanos está em disputa, a prática desses direitos ela também está em disputa, né? Então, com a Segunda Guerra Mundial, esse discurso dos direitos humanos ele vai ganhar um sentido mais internacional, um sentido mais global. Inclusive, ele vai ser oponível aos próprios estados, né? Porque quando você tem a Segunda Guerra Mundial, você tem o Holocausto, se chega a um certo consenso de que os estados eles podem ser os maiores violadores desses direitos, né? E que você precisa de um direito acima do direito estatal, que de alguma maneira mitiga a soberania daquele Estado, né? A ideia de soberania do Estado, olha, aqui eu faço o que eu quiser aqui dentro. Então, justamente a ideia das Nações Unidas, que está ligada a instituições anteriores, como a Liga das Nações e tudo, mas a ideia é justamente de que, olha, tem que ter uma ordem internacional que impeça que o próprio Estado impunemente viole os direitos dos seus cidadãos, ou de uma parcela, uma minoria daqueles cidadãos, como aconteceu, né? Mas também esse processo sofre um monte de críticas, né? Tem gente que vai dizer, olha, essa ascensão dos direitos humanos nessa ordem internacional além dela ter pouca efetividade, porque você não tem muito como mandar um Estado cumprir, quando você o faz, existe todo um uso político dos direitos humanos, né? Porque violação de direitos humanos tem no mundo inteiro, tem em todos os países. Mas, em alguns lugares, isso vai ser combatido e nos outros não. Vai ter uma crítica grande também sobre a questão do imperialismo cultural, que seria, olha, você querer impor, a pretexto de libertar ou de emancipar, fazer uma imposição de uma visão de mundo, que seria essa visão dos direitos humanos. Então, esse processo, né, que às vezes dá uma sensação assim de superação, de evolução, não funciona muito bem assim, né? Existem contradições. E também é importante a gente ter em mente que aquela história, né, a historinha das gerações de direitos, que é problemática em si, por todas aquelas razões que eu falei, ela também, às vezes, acaba obliterando ou apagando o papel das lutas sociais reais, né, para o avanço desses direitos. Esses direitos não foram concedidos ou governantes do mundo inteiro não sentaram e falaram, não, realmente, os direitos humanos, como tão contraditórios, está faltando reconhecer o direito desse grupo aqui. Não foi assim, né? Houve muitas lutas em torno disso. Então, você tem, com relação aos direitos sociais, uma grande mobilização de lutas de trabalhadores e trabalhadoras, e você tem, a partir da década de 70, mais ou menos, os chamados novos movimentos sociais. São movimentos ligados, de um lado, a identidades, então, movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT e outros, né, movimentos de pessoas com deficiência e muitos outros, e movimentos relacionados a esses direitos difusos que eu mencionei para vocês, então, movimento ecológico, movimento ambiental. E foram e são fundamentais para avançar esses direitos. Eu queria falar um pouco mais então, no cenário atual, né, questões atuais que a gente tem que colocam em xeque, colocam em questão tanto os direitos humanos
ou a efetividade dos direitos humanos e o Estado de Direito. Com isso, eu não estou querendo dizer que essas ideias são ruins, pelo contrário, elas são ideias que ajudam a gente a viabilizar o respeito à dignidade das pessoas, né? E que, se não é verdade que houve uma evolução de direitos, houve muitos ganhos ao longo das últimas décadas, ou talvez do último século. E a gente não pode desconsiderar isso, tá? Então, só alguns pontos para a gente pensar, e se vocês quiserem discutir depois, os direitos individuais, né, toda essa questão das liberdades, mesmo da igualdade formal, a gente fala, bom, a gente não quer só igualdade perante a lei, né? Assim, a lei se aplica para todo mundo. Mas, como eu falei para vocês, a lei se aplicar para todo mundo, ela é muito importante. Então, hoje, por exemplo, você tem um grande problema, se a gente for pensar no Brasil, de aplicação seletiva do direito penal. Eu coloquei o texto lá no Drive para vocês, é um texto de um professor chamado Oscar Vilhena Vieira, ele faz uma breve classificação, mas é interessante. Ele fala como o direito ele é aplicado, não só o direito penal, mas o direito em geral, ele é aplicado diferentemente para certas parcelas da população brasileira, né? Você tem aqueles que são imunes ao direito, né? Que se safam, que vivem por fora do direito, e você tem aqueles que são demonizados pelo direito, que o direito só chega para penalizar, o direito não chega para viabilizar nada, né? Então você tem esse problema. Você tem hoje uma questão, lembra que eu falei para vocês da discussão lá na origem dos direitos humanos sobre quem é mais e quem é menos humano, né? Se existem humanos de categorias diferentes, e você tem uma discussão muito grande hoje sobre quem são as vidas matáveis, né? Vidas que valem menos. E aí, se a gente for pensar no Brasil, né? Uma discussão grande sobre formas contemporâneas de subjugar, de ter poder de vida e morte sobre a vida de pessoas, né? Toda uma discussão sobre necropolítica, que é muito importante, que evidencia como tem vidas que valem menos e como é que isso pode conviver com a ideia de direitos humanos e com a ideia de universalidade, que é justamente o fundamento da ideia de direitos humanos. Uma outra questão contemporânea que é importante para pensar os direitos humanos também é a questão das condições materiais de vida, né? Você tem uma série de estudos recentes que mostram que nos últimos anos a desigualdade mundial, e no Brasil também, aumentou, né? A desigualdade de renda entre os mais ricos e os mais pobres. Além disso, a gente tem uma forma contemporânea, atual de trabalho, né? Que é uma forma nova de organizar o trabalho, e ela tem apresentado também muitos desafios para se pensar os direitos trabalhistas, que foram tão arduamente conquistados nesse contexto dos direitos humanos. Então, você tem, né, tem autores que vão falar que hoje é a passagem do sujeito ao projeto. Você é um empreendedor de si mesmo, você tem um chefe que é pior do que o chefe da antiga fábrica, porque o chefe é você mesmo, você mesma, né? Que se autoexplora e se cobra sob o rótulo do empreendedor, de você que tem que ir atrás, e é uma coação interna que provoca uma série de danos pessoais e que, de alguma maneira, burla os direitos trabalhistas tal qual eles foram concebidos lá no início do século XX. E eu queria chamar a atenção que esses problemas de redistribuição e de reconhecimento, ou seja, pessoas que não são visíveis para o direito ou são visíveis para serem presas ou mortas, né? E aqui eu estou falando com uma ênfase na questão racial brasileira, essas violações de direito, elas são nocivas para o Estado de Direito, e aí para o Estado Democrático de Direito, não só porque elas representam o direito aplicado de maneira diferente, segundo o grupo social, a classe, a etnia, a raça, o gênero, a orientação sexual, tudo isso de uma determinada pessoa. Mas também porque isso acarreta num problema de participação. Então, lembra que a gente falava que o Estado de Direito ele foi complementado pela ideia de Estado democrático de direito, que é justamente a possibilidade de participar do processo de elaboração das normas que vão se aplicar sobre você, né, ou sobre a sua comunidade. Essas violações de direito que eu falei para vocês, de condições materiais de vida, de reconhecimento, de aplicação equânime do direito,
elas vão ter como consequência um problema de participação, né? Grupos que são marginalizados, que têm seus direitos violados, direitos em geral, são alijados, são excluídos dos processos de elaboração do direito que vai se aplicar sobre eles mesmos. Então, a gente tem um problema enorme com relação a isso, um problema na relação justamente entre direitos humanos e Estado de Direito, e mais especificamente, Estado Democrático de Direito. Né? Hoje, o Brasil, por exemplo, só para falar da questão de gênero, né, é o penúltimo da América Latina em termos de mulheres ocupando cargos políticos. A gente está, inclusive, atrás da Arábia Saudita, por exemplo. Né? E isso é um problema, e é um problema de Estado democrático de direito. Né? E aí, por fim, para terminar, eu só quero trazer mais uma questão, que é um direito que muitas vezes a gente toma como pressuposto, que a gente nem pensa que é um direito, né? Que é o direito de contar como sujeito de direitos, ou seja, o direito a ter direitos, que é a ideia de cidadania, né? O que é a cidadania ou a nacionalidade? É um vínculo jurídico que você tem com um determinado país, com um determinado estado, que vai te garantir direitos e deveres, né? Só que é um vínculo jurídico que você não escolhe, né? É um vínculo que se dá com o nascimento. E como vocês sabem, não significa, não, esse vínculo ele não vai se dar só porque você nasceu num determinado país. Isso vai depender da regra daquele país, né? Você vai ter países que exigem que você nasça nele. Vai ter países que mesmo que você nasça, você não vai ser cidadão ou cidadã daquele país, porque você precisa ter o pai ou o pai e a mãe daquele país. Enfim, tem milhares de regras com relação a isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse direito a ter direitos, né, que a cidadania te dá, ela é totalmente aleatória. É o que você nasce e não existe um sistema de participação, aqui falando do procedimento democrático, né, para que as pessoas que estão sujeitas a essa regra, né, que vão sofrer as consequências dessa regra, que são todas, participem da definição de quem vai ser cidadão ou cidadão. Ou seja, a gente nasce, as fronteiras elas estão traçadas, né? E dependendo de onde você nasce, isso vai delimitar não só o fato dos direitos ou deveres que você vai ter dentro daquele país, qual é o regime, qual é o sistema de governo, mas também a possibilidade de você entrar ou sair daquele país, né? Tem países no mundo que você não pode sair dele, né? Que é um Estado autoritário que não deixa você sair. E tem outros que o seu passaporte, a sua cidadania, a sua nacionalidade vale tão pouco que você não consegue entrar em nenhum lugar. Então, é, isso parece assim, mas será que é uma coisa assim aleatória, de sorte ou azar? Na verdade, não. Essa ideia de cidadania, ela é um direito que, como os outros direitos que foram conquistados, trabalhados e nunca são neutros, que também ela é política. A definição da cidadania, ela é política, né? Você vai escrever a regra de quem é cidadão conforme o interesse que você tenha de quem que você quer, e aí, no caso, quem escreve essas leis, que seja cidadão do seu país. Você tem, ao longo da história, uma série de procedimentos que eliminaram, excluíram pessoas de uma determinada nacionalidade, né? Deixando até algumas apátridas, né? Que são pessoas sem pátria, ou outras atribuindo cidadanias em detrimento de cidadanias que elas tinham anteriormente. Por exemplo, no contexto do nazismo na Alemanha, ciganos e judeus tiveram, que nasceram lá, que viveram lá, tiveram suas cidadanias, por exemplo, retiradas. No Catar atual, hoje em dia, 12% da população só do país é cidadão, de acordo com as regras que eles estabeleceram. O resto todo está sujeito, por exemplo, à deportação. Então, a cidadania é esse direito talvez mais básico de todos, que a gente muitas vezes nem pensa, né, como um direito, ou às vezes a gente só pensa quando a gente vê aquelas cenas de imigrantes e refugiados, né? Mas é um direito que, na verdade, ele é a porta de entrada para todos os direitos. E ele foi, como eu falei para vocês, esses grupos que historicamente já foram marginalizados, muitas vezes a cidadania foi usada para marginalizá-los, né? Você, por exemplo, tem toda uma discussão jurídica na África do Sul e na Austrália sobre se os povos originários são cidadãos, porque você teve um regime jurídico
né, durante muito tempo, que não incluía aquelas pessoas que já desde sempre estiveram lá como cidadãos. Você tem, por exemplo, leis de naturalização nos Estados Unidos ao longo do século XX inteiro que excluíram chineses, japoneses e indianos da possibilidade de se naturalizarem estadunidenses, né? Então tem um elemento racial. Até o século XX, uma série de países estabeleciam que era só o homem que transmitia a nacionalidade, né? E que a nacionalidade, em alguns países, acompanhava a do marido. Então, você tem relatos, por exemplo, de mulheres que saíram dos seus países, se casaram com colonos de uma determinada nacionalidade e, com a independência daquele país, elas perderam a possibilidade de voltar para o país de origem delas, porque os maridos, como naturais da colônia, se tornaram independentes, adquiriram a nacionalidade desse novo país e elas acompanharam, por exemplo, a sua cidadania e não puderam mais voltar para o seu país de origem. Então, isso é só para dar alguns exemplos do resultado dessa, digamos assim, loteria da nacionalidade, que é um direito humano muito importante, que a gente pensa pouco e que está ligado a uma questão de democracia. Então, mais uma vez, a questão do Estado Democrático de Direito volta, porque quem define essas fronteiras não necessariamente é quem sofre as consequências dessas fronteiras ou dessas regras que estabelecem a nacionalidade. Então, que eu busquei fazer? Né? Trazer essa discussão na origem dos direitos humanos e na origem da ideia de Estado de Direito e mostrar que certos problemas que estavam colocados naquele momento, século XVII, século XVIII, estão, de alguma maneira, presentes ainda hoje. Isso significa que a gente deve jogar fora totalmente a ideia de direitos humanos, a ideia de Estado de Direito? Me parece que não. Mas me parece importante a gente reconhecer essas contradições, esses paradoxos, para a gente poder conseguir superá-los. Então, vou ficar por aqui e gostaria de ter a oportunidade de ouvir se alguém quiser perguntar ou comentar ou qualquer coisa assim. Professora, muito, muito obrigada. Foi muitíssimo esclarecedora a sua exposição, engrandecedora. Questões extremamente pertinentes, de necessária discussão que você elencou no final. Então, dando prosseguimento à aula, eu gostaria justamente de passar para a parte das perguntas. A primeira pergunta é: você acha que a Universalidade dos Direitos Humanos consegue sobreviver à pluralidade de sistemas jurídicos? Como a gente faz? Eu respondo ou você vai me falar mais pergunta e eu respondo tudo junto? Acho que pode responder uma por uma. Não, eu acho Tudo que bem? essa pergunta aí traz uma, uma questão que é relevantíssima, assim. Na verdade, duas questões que estão muito no centro dos direitos humanos. Uma questão era a discussão sobre de onde vêm os direitos humanos, né? Então, você teve uma grande discussão que era dos justnaturalistas e dos positivistas. Então, gente dizendo que os direitos humanos eles são direitos inatos que independem do direito que está colocado, do direito de um país ou mesmo do país ser signatário de uma convenção, tratado internacional. Né? Ele vem simplesmente, alguns iam atribuir a Deus, ou vem da humanidade, ou eles têm que vir porque nós somos seres, por exemplo, racionais. Já houve durante muito tempo essa justificativa, depois é, se ampliou isso para dizer porque somos seres sencientes, né, que sentem. E aí até tem uma grande discussão sobre direitos dos animais, por exemplo, né, saber em que medida os animais não humanos, né, que a gente chama os animais, deveriam ser titulares de direitos. Enfim, mas isso para dizer que uma grande discussão dos direitos humanos era onde que estão os direitos humanos? Eles são direitos que vêm, né, de algum lugar de cima, ou eles são os direitos que são reconhecidos por um ordenamento jurídico? Isso faz diferença, né? Se você pensar que os ordenamentos jurídicos, a pluralidade jurídica, aí, como a pergunta colocou, é múltipla, né? Essa discussão foi um pouco superada porque a maior parte dos países aderiu ou aos sistemas internacionais de direitos humanos ou nas suas próprias constituições garantiu direitos. Mas uma discussão que ainda permanece, ou que é mais contemporânea, assim, é a discussão sobre o universalismo e relativismo também, né? Se a gente entende que o direito à autodeterminação é um direito importante, né? Uma comunidade, por exemplo, uma comunidade étnica, uma comunidade indígena,
ela pode se autodeterminar, ela pode dizer quem ela é e como ela se organiza, e isso é importante para o direito daquelas pessoas, né, para o direito coletivo daquelas pessoas. Como é que a gente compatibiliza isso com uma eventual violação de direitos, ou que a gente de fora considere uma violação de direitos perpetrada por aquele grupo? Tá? Isso vale para uma comunidade indígena, vale para uma comunidade religiosa, por exemplo. Né? Você diz assim, se a liberdade de religião permite se organizar de acordo com aquela religião, seguir, praticar aquele culto, e se aquela religião discrimina mulheres, por exemplo? Como é que você compatibiliza isso? Os direitos humanos impõem que tem igualdade de gênero? Em que limite que se dá? Isso pode dar na relação entre países, então, vou impor os direitos humanos nesse país ou nesse estado que viola os direitos humanos. Isso pode se dar dentro do mesmo país, com comunidades diferentes, convivendo dentro do mesmo país. Então, essa discussão sobre universalismo e relativismo, né, de que maneira que os direitos humanos eles se estabelecem, apesar da pluralidade de formas de vida, mesmo que não sejam necessariamente pluralidade jurídica, se a gente estiver pensando dentro do mesmo Estado, é interessante. E há maneiras. Bom, tem vários autores que discutem isso. Como você não impor uma emancipação, né? Como não obrigar alguém a se libertar? Então, tem uma grande discussão interessante sobre diálogos interculturais, como esses diálogos têm que se dar, tem que se dar em respeito ao tempo do outro, em respeito às diferentes formas de se comunicar e de entender os próprios direitos humanos. Então, é uma discussão bastante interessante, né? Que faz a gente pensar que talvez os direitos humanos eles não sejam, eles têm um elemento de universalidade em razão dos destinatários. Somos titulares, todos os seres humanos, desses direitos humanos. Mas a maneira como esses direitos humanos vão ser efetivados na prática, talvez deva haver um espaço para acomodação em razão daquele contexto jurídico específico. Mas existe um conflito aí, porque justamente a ideia dos direitos humanos é que um país não possa, por exemplo, se escusar de cumpri-los dizendo assim, não, mas aqui a nossa cultura é diferente, a gente acha que, sei lá, pode matar arbitrariamente alguém que, sei lá, que acusado de ter feito alguma coisa, entendeu? Então, é um conflito aí que está no cerne dos direitos humanos, mas é uma pergunta bem interessante. Professora, muito obrigada. Agora, outras duas perguntas. Quais, para você, são os principais desafios de efetivação dos direitos humanos no mundo atual? E ainda, como efetivar os direitos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos, se as determinações da ONU, por exemplo, servem tão somente como recomendações aos Estados nacionais? Tá, vamos lá. Cara, os desafios são muitos, porque, na verdade, o que me parece que a análise da realidade e do direito nos traz ao longo da história é que o papel, né, não é suficiente para mudar a realidade. Tem que haver um certo movimento político de convencimento das pessoas de que aqueles direitos são direitos pelos quais vale a pena lutar e vale a pena efetivar. Fora isso, você pode ter pessoas convencidas sobre a importância de determinados direitos humanos e problemas na efetivação que envolvem, por exemplo, representação e participação, que é o que eu estava falando justamente com relação a essa questão democrática. Que é, por exemplo, talvez, não sei, tá? Mas talvez a maioria das pessoas no Brasil concorde que o Estado tem que fornecer educação de qualidade. E aí você vai ter um problema de como efetivar isso. Pode ser um problema de representação. Os nossos governantes, quem nos representa, não correspondem a esse desejo, né, a esse interesse das pessoas. Você pode ter um problema da diferença de concepções para como efetivar aqueles direitos. Não, então, direito à educação ele pode ser efetivado se você, sei lá, der escola pública para todo mundo, ensino gratuito para todo mundo. Vamos pensar no caso, ensino público gratuito, universal, escola, a Constituição, por exemplo, a Constituição brasileira, ela obriga, mas a universidade pública não, né? Não obriga que seja disponibilizado para todo mundo, a nossa Constituição. Então você pode ter divergências políticas de como aquilo vai ser efetivado. Se é mais importante fazer isso, ou se é mais importante implementar um sistema que estimule, digamos, universidades privadas ou alguma coisa assim. Então eu acho que os desafios são em muitos níveis, né? Um desafio é todo mundo concordar que os direitos humanos são importantes.
isso não está tranquilo atualmente, né? Foi uma coisa que talvez as pessoas possam ter se convencido, talvez com a redemocratização do Brasil e com os processos que se seguiram, né? Talvez um pouco nessa ideia da evolução, de que os direitos foram se complementando, não se achava talvez que a gente pudesse estar ainda discutindo que direitos humanos são necessários e são importantes. Então a gente está com esse problema aí, né? Atualmente, assim, mais atualmente, mais visível atualmente. E fora isso, a gente tem problemas de implementação, a gente tem problema de participação, né? Os governantes não representam necessariamente ou exatamente os interesses sociais que os elegem, né? Existe um problema no sistema político e existe um problema de como efetivar. Então, assim, eu gostaria talvez de estar discutindo como efetivar, né, os direitos humanos. Mas eu acho que a gente agora, nesse momento, infelizmente, a gente está discutindo, voltou, né, para essa estaca aí de dizer, não, temos que defender que direitos humanos são importantes, que eles valem alguma coisa, que eles têm importância, que eles são um ganho, etc. Então, assim, eu não sei o que, que é mais, o que é o obstáculo maior, mas esse é um obstáculo que talvez surpreenda se a gente olhar para os últimos, sei lá, 30 anos no Brasil, em que parecia que talvez isso não tivesse que ser afirmado dessa maneira. Ok. É, mais uma pergunta que mandaram. Muitos observadores das lutas sociais percebem que grande parte da luta por direitos humanos se faz atualmente cada vez mais de forma fragmentária. Você percebe isso? Tá. Acabei de ver, esqueci de responder o negócio da ONU, né? Mas uma coisa que eu queria fazer, uma observação com relação a essa questão da ONU, de ser só observação, depende, né? No sistema ONU, de fato, não é um tribunal internacional. Mas, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a princípio, as decisões, o Brasil está submetido à sua jurisdição, eles têm efeito vinculante, eles são obrigatórios para o Brasil. Ainda assim, a gente tem um problema de cumprimento, né? Então, acho que o problema da ONU não é só que é uma recomendação, o problema é que tem uma questão de cumprimento. Ainda que fosse obrigatório, como no caso das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, existe um problema de cumprimento. Então, assim, eu acho que o problema está mais com quem recebe essas decisões e não cumpre do que com quem emite essas decisões. Mas isso é um problema do sistema internacional de direitos humanos em geral, né? Você, dentro de um país, se o Estado, né, ou se o judiciário quer que alguém cumpra alguma coisa, pode ir lá e prender aquela pessoa, pode bloquear os imóveis, pode, sei lá, penhorar a conta. Tem maneiras de coerção. Como é que você vai coagir um Estado que está violando direitos humanos, né? É um recurso usado de maneira muito extrema e de maneira muito política, né? Porque, como eu falei, se fosse, por exemplo, retalhar todos os estados que violam direitos humanos, eu acho que seriam todos. Então, isso fica meio complicado. Com relação à pergunta aí da fragmentação, concordo com a pessoa que colocou essa pergunta aí. Eu acho que tem uma questão de fragmentação na luta pelos direitos humanos. Mas, assim, eu não sei. Eu acho que, claro, que a gente tem que se reinventar. Eu acho que é interessante pensar em maneiras de articulação dessas diferentes lutas, dessas diferentes demandas. Mas lembrar também que a demanda fragmentária, se a gente pensar, por que a gente está falando fragmentário, digamos, a demanda que é baseada em identidade, né? A gente teve, nos últimos, sei lá, 20 anos, ou desde a década de 70, mas, sobretudo, mais recentemente, ainda mais, a ascensão de pautas identitárias. Questão LGBT, questão de mulheres, movimento negro, pessoa com deficiência, criança, adolescente, idoso, tudo isso, né? Como é que se articula essas diferentes demandas? Existe gramática para isso. Por exemplo, falar em liberdades, falar em igualdade. Os direitos, eles articulam essas demandas. Mas, então, é, para não criticar isso, assim, entender de onde isso surge como uma reação a um suposto universalismo, como a gente falava, que apagava essas diferenças, né? Então era assim, é todo mundo igual perante a lei, todo mundo igual perante o Estado, e na prática se sabia que não, que determinadas pessoas não eram tratadas como iguais, seja pelas condições materiais, né, acesso a bens materiais, seja por suas formas de viver, né, elementos simbólicos, elementos culturais. Então, esses movimentos, talvez identitários, talvez seja o que a pessoa que perguntou esteja em mente, ou estou entendendo que
surgem como uma reação a isso. Então, isso é louvável, porque garantiram, e tem garantido, a visibilidade de um monte de grupos, identidades, categorias e formas de vida que eram invisibilizadas ou, se não pior, demonizadas, né? Mas concordo que tem que ter, de alguma maneira, uma volta do pêndulo, que é conseguir articular essas diferentes lutas de uma maneira mais ampla, né? Isso pode se dar pela via política mais tradicional, pela via dos partidos políticos, por exemplo, mas não parece ser o que está acontecendo agora, ou vai ser necessário criar novas formas de articulação, né? Que seja por meio de um vocabulário mais universal, mais amplo, mais geral, que consiga aí abarcar essas diferentes demandas por direito e compatibilizar, e, na verdade, ao invés de fragmentar, né, unir. Uhum. Podemos falar de um esvaziamento conceitual da própria ideia de direitos humanos, dada a amplitude que o conceito tomou, indo muito além da ótica vertical Estado-indivíduo? Deixa eu pensar aqui. Esvaziamento dos direitos humanos em razão do quê? Esva- podemos falar de um esvaziamento conceitual da própria ideia de direitos humanos, dada a amplitude que o conceito tomou, indo muito além da ótica vertical Estado-indivíduo? Ah, tá. Entendi. Bom, então se teria se esvaziado na medida em que colocou mais coisa para dentro e se uma coisa é tudo, então não é nada, né? Eu acho que seria um pouco nessa linha a pergunta. É uma crítica parecida que se faz também com relação à ideia de dignidade humana, né? Se tudo é dignidade humana, então dignidade humana não é nada. Eu não sei se teve um esvaziamento conceitual, não. Acho que não. E eu acho que justamente essa disputa que a gente vê hoje, ela reflete o fato de que existe um conceito definido ou existe alguma coisa que está abarcada pelos direitos humanos que está sendo repelida. Então, eu não acho que seja um problema de esvaziamento, eu acho que é um problema de que o que foi abarcado, e aí talvez na linha do que a pessoa colocou, muitos direitos, inclusive direitos contra particulares, mas eu não acho que isso seja um problema. Mas eu acho que tanto não teve um esvaziamento que se provoca essa reação grande contra os direitos humanos, né? Porque eu acho que se o conceito tivesse vazio, se ele não valesse mais nada, não precisava ir contra ele, né? Ele não precisava ser rejeitado, não precisava ser repelido. E me parece que ele está sendo, né? Que existe uma ofensiva contra os direitos humanos. Então, de alguma maneira, isso significa que ele importa. E, claro, o fato dele importar também coloca ele no centro das disputas, né? Você vai ter, eventualmente, forças, movimentos, interesses contrários aos direitos humanos, talvez, que se articulam sobre a retórica dos direitos humanos. Isso pode acontecer também. E a gente vê em algumas disputas, né? Falar, não, existe uma colisão de direitos aqui, eu tenho direito, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, né? Você pode ter um grupo que é um grupo violador de direitos, mas que vai, por exemplo, mobilizar uma liberdade religiosa para continuar violando direitos de uma maneira muito severa. Um exemplo, tá? Não estou dizendo que não, mas é uma coisa a se pensar, assim, você vai ter uma disputa entre direitos, mas eu não sei se isso significa que houve esvaziamento conceitual. Acho que eu estou concordando com uma parte da pergunta, a parte final, mas essa parte do esvaziamento eu tenho dúvida. Eu acho que os direitos humanos ainda são muito articulados, são muito mobilizados para que seja uma coisa que é considerada esvaziada, mas não sei, talvez não seja exatamente isso que a pessoa esteja falando, mas nessa linha aí que eu entendi. Muito obrigada, professora. Mais uma agora voltado mais para a realidade política. Governos comandados por outsiders colocam em risco o Estado democrático de direito, como também os direitos humanos, a exemplo do atual governante dos Estados Unidos e do Brasil. Sendo assim, essa sensação de instabilidade da democracia coloca em dúvida a força ou a faz mais forte? Tá. Eu não estou concordando com a primeira parte da pergunta, tipo, da afirmação, né? Ou então colocaria em questão essa. Digamos assim, voltaria com uma pergunta para a pessoa que fez a pergunta. Porque a primeira frase, que é uma afirmação, né, que diz que governos de outsiders colocam em xeque a democracia,
sei se isso é verdade. Eu acho que a gente poderia falar que dois governos de outsider estão, nesse momento, no mundo, tomando medidas que colocam em xeque a democracia? Acho que sim, né? Esses dois que a pessoa mencionou. Mas dizer que necessariamente o governo de outsider leva a isso, não. Talvez se você pense assim, digamos, tá? Pensa numa sociedade conservadora, numa sociedade muito desigual, com muita violação de direitos, eventualmente você vai precisar de um outsider ou de uma outsider para mudar as coisas efetivamente, efetivar os direitos humanos, efetivar a democracia. Então, acho que o problema não é não está ligado a isso. Para mim, pelo menos na minha ótica, não me parece que esse seja o problema. Mas o fato da democracia ser colocada em xeque, se isso a fortalece ou não, eu acho que a gente está vivendo um processo que não começou nessas últimas eleições no Brasil e em outros lugares do mundo. Cada lugar tem a sua realidade, né, específica, mas isso está sendo observado globalmente, né? Não é uma excepcionalidade brasileira. Mas, né, o que tem se chamado a atenção é o fato de que a democracia ela vai sendo, isso muitos autores têm trabalhado isso, erodida por dentro, né? As suas instituições mais basilares, mais fundamentais, elas vão sendo subvertidas, ainda que se pareça que ela está em funcionamento, né? Ela está funcionando, mas ela está tendo seus elementos essenciais subvertidos. E aí, nesse sentido, eu concordo que é um problema grave, né? E alguns desses elementos vão ser, inclusive, o respeito aos direitos fundamentais, né? Porque os direitos fundamentais, os direitos humanos, eles são importantes, né? Porque a pessoa tem que ter o direito a se expressar, ela tem que ter o direito a cultuar a sua religião, ela tem que ter o direito a ter um teto sobre a sua cabeça, alimento, roupa, etc. Mas todos esses direitos, eles também são importantes porque eles viabilizam o exercício da democracia. Eles viabilizam a democracia, né? Você não consegue ter uma democracia plena, efetiva, se as pessoas são censuradas, ou se as pessoas trabalham 20 horas por dia e não conseguem se informar, não conseguem participar, ou se as pessoas não têm direito ou liberdade para se organizar, para protestar, para se associar, ou mesmo se elas não estão alimentadas para participar, né? Então, os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles são elementos também fundantes da democracia. E a subversão ou a violação desses direitos contribui para a deterioração da democracia diretamente. Uhum. A relação entre o modo de reprodução de riquezas no mundo capitalista e as constantes violações dos direitos humanos, essencialmente quando as economias nacionais se internacionalizam e, de igual modo, se internacionalizou as formas de exploração. Por exemplo, um fundo espanhol de aposentadoria possui 20% da Vale que promoveu 2 desastres ambientais? Olha, eu acho que sim. Eu não sei se necessariamente, mas tudo indica que sim, né? Dentro do movimento histórico que a gente observa, sim. Essa internacionalização tem provocado isso. Como eu falei, a desigualdade, ela vem aumentando severamente no mundo inteiro também. Isso tem sido observado no Brasil, inclusive, e está ligado a essa forma de produção, da maneira como ela vem sendo exercida. E sobretudo, nas últimas décadas, uma ofensiva que deteriora esses direitos sociais, né? Os direitos trabalhistas, os direitos prestacionais. Então, acho que sim, acho que sim. Acho que essas coisas estão ligadas e têm se mostrado ligadas, né? Sem dúvida. Professora, vou encerrar por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua participação novamente, muito, muito engrandecedora, muito reflexiva. Agradecer aos alunos também que estiveram presentes. Nós nos vemos na semana que vem. E é isso. Novamente, mandar um abraço a todo o pessoal do CAP por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada mesmo. Valeu, obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.